E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo jóia? Como vai? Tudo Tudo bem? certo, tudo ótimo. Alan, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por ter aceitado esse convite aqui. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Compartilhar um pouquinho da sua trajetória aí, dos seus ensinamentos. O legal de quando a gente está nessa posição, né, nesse papel de educador, cara, é que a gente tanto aprende quando a gente ensina, né? Na verdade, o próprio Murilo Gun, que é um mentor para mim, eu aprendi isso com ele. Ele falou, cara, a melhor forma de você aprender é ensinando. Então, a gente acaba aprendendo muito com vocês. E eu tenho certeza, vocês que estão aqui na live, vocês vão poder aprender muito com o Alan, que tem aí um arsenal de experiência, né, e de conhecimento para transmitir para a gente hoje. Meu amigo, se apresente aí para o pessoal conhecer você. Bom, obrigado pelo convite, né? Primeiramente, meu nome é Alan Assunção. Eu sou médico, ortopedista e traumatologista. Pratico medicina hoje na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E deixa eu comentar um pouquinho da minha trajetória acadêmica, fica mais fácil, né? Eu me formei em 2000, então eu tenho 20 anos de formado já. Eu me formei lá no Sul, na Federal do Paraná. Eu concluí em janeiro de 2000 a minha formatura e já emendei com a residência em ortopedia e traumatologia. Fiz a prova de título em 2003 e de lá para cá eu alternei uns 3, 4 anos fazendo subespecializações e trabalhando. Inclusive trabalhei muito perto de você aí, Sidney, em São Gabriel da Cachoeira, aí no Eita, Amazonas. não é tão perto não, mas é perto. São 3 horas de voo, mas Na foi, famosa cabeça do cachorro, né? exatamente, mas foi assim, uma época muito boa, muita experiência boa. Nesse meio tempo eu fiz aí 3 subespecializações em trauma ortopédico, em cirurgia do joelho e artroscopia. Depois eu fui para a USP fazer cirurgia da coluna. Tive estágios na Alemanha, na Áustria, etc. Sou um cara que sou super fã para congresso, pelo menos 1 ou 2 por ano eu tô indo, me atualizando, né? Workshop, etc. E nessa carreira de, como é que eu digo assim, de formações, a minha última foi uma finalização numa pós-graduação em perícias médicas. Eu também faço perícias aqui, acabei em 2016. Aqui em Mossoró eu cheguei em 2007. Em 2007 eu vim direto de São Paulo para cá, então eu estou há 13 anos aqui em Mossoró. Show de bola. Um insight que eu já vou pegar aqui é o seguinte: você tem aí na sua. Aí você me confirma ou não, tá? Só para o pessoal saber. A gente tem um scriptzinho de algumas perguntas que eu mandei para ele que eu vou fazer, mas o resto não tem nada combinado, assim, tipo, e nem as Hum, respostas combinadas. Então, que o mais legal é essa coisa natural mesmo. Então, é. Alan, é o seguinte, eu vou falar algumas coisas, você confirma ou não. Então, por exemplo, uma das coisas que eu já peguei dessa sua primeira fala é: você está em constante aprendizado, você está sempre buscando mais conhecimento. É uma característica, né? Já é uma opinião minha, é uma característica de pessoas de sucesso, cara. São pessoas que não se contentam, não, terminei especialização, agora eu tô tranquilo, sabe? Não, consegui. Não, uma das coisas que, pelo que você falou, você está sempre buscando mais conhecimento. É isso mesmo? É isso. Eu acho que evoluir faz parte do ser humano, né? Então, quando a gente evolui, quando a gente vai atrás de mais conhecimento e te dá mais, vamos dizer assim, mais poder para você enfrentar a tua vida, seja ela em que área for. É bem por aí mesmo. Conhecimento é muito importante e aprendizado mais ainda. Show de bola. Cara, eu queria que você falou da sua trajetória acadêmica, agora fala um pouquinho da tua trajetória profissional. Você chegou aí em 2007, mas aí você foi trabalhar com o quê? Hoje você trabalha com o quê? Vamos lá. Quando eu cheguei aqui em 2007, era um lugar que eu ainda considero um lugar muito especial. Mas quando eu cheguei aqui, tinha uma população grande e tinha poucos profissionais, né? Eu fui o oitavo a chegar aqui, o oitavo ou nono aqui em Mossoró em 2007. Talvez pela distância, pelo difícil acesso. Na época estava começando uma faculdade de medicina aqui, então não tinha um ensino médico aqui na cidade. Tinha naturalmente poucos profissionais. De lá para cá, só para você ter uma ideia, no começo desse ano se tornaram 36 ortopedistas. Então, quadruplicou o número de profissionais em 13 anos, na minha área pelo menos. Já vou até adiantar um pouquinho do que a gente tinha conversado, e esse foi o grande motivo de procurar o CVM, né? Mas continuando, então, trabalhava muito quando cheguei aqui, porque tinha muita oportunidade, fazia muito plantão, tinha muitos consultórios em vários locais diferentes, comecei a trabalhar com perícias na época, fazia SUS para todo lado, em cidades vizinhas, fazia SUS aqui, realmente Uma era um demanda muito mercado muito grande, né, aberto. cara? Era um mercado muito aberto e demanda muito grande. Isso 13 anos E atrás.
Isso 13 anos atrás. E de lá para cá, eu tive oportunidade, né, com essa demanda, acabei tendo a oportunidade de fazer uma clínica, construir um nome, me associar a pessoas muito boas, muito queridas, e gente muito honesta, graças a Deus. Tive uma fase muito boa. Depois de certo tempo, a gente começa a perceber que fica um pouquinho estagnado. Depois de certo tempo, você trabalha e começa a perceber que, por mais experiência que você tem, apesar da formação que você tem, você começa a perceber que está um pouquinho estagnado. Apesar de você ir buscar, por mais que você faz, por mais que você trabalhe e vá buscar, a gente consegue perceber que às vezes o consultório está um pouco parado, a gente se sente um pouquinho impotente, com medo de piorar. Então, você está falando em relação aos... Você começou a perceber com o tempo passando e a concorrência aumentando, você viu isso começar a interferir, a influenciar e afetar o consultório. O mercado era o mesmo, né, mas tinha o quádruplo de número de profissionais. Certo. Mas no consultório sempre foi plano, sempre foi particular, sempre foi os dois? Como é que foi isso? Eu atendia pelo SUS no local da prefeitura, eu era funcionário da prefeitura quando eu cheguei, e depois disso eu passei por um concurso de um hospital estadual e fazia plantões por esse hospital, eu era concursado e o público era atendimentos no SUS. Cheguei a atender várias vezes, 80 pessoas, 90 pessoas num dia, além de cirurgias, além de botar braço, ombro no lugar, aquele negócio todo, fazer gesso, mas era muita gente, o atendimento era com muito volume realmente. Mas no consultório... No consultório? No consultório realmente era planos de saúde e particulares. Entendi. Tá. E aí, só te fazer uma pergunta por curiosidade mesmo. O número de particulares, ele naquela época era maior do que agora? Agora que eu falo... Vamos estabelecer aqui, enfim, antes da pandemia. Antes da pandemia, pronto, é isso. O número de convênios sempre foi maior que o do particular, muito. Talvez 90% de plano de saúde e 10% de particular. 80, 20, 90, 10. Nessa proporção. Alan, e aí é importante a gente falar assim, houve um tempo, né, já explorando um pouquinho da tua experiência, houve um tempo em que era muita vantagem estar no convênio. Até a inflação era diferente, até os preços eram diferentes. Houve um tempo que valia a pena, não é isso? Que valia mais. E no caso do cirurgião, tem a questão também de você ganhar pelo procedimento também, não é isso? Veja só, eu vejo por dois aspectos. Quando eu cheguei aqui, eu estava com muita formação e pouca carreira, vamos dizer assim. Então eu precisava fazer meu nome e à medida que as oportunidades foram surgindo, eu fui me filiando, ou fui me cadastrando para atender pelos planos e eventualmente acabou sendo uma grande parte da minha fonte de renda, vamos dizer assim. Por um outro lado, na minha área específica, ortopedia, a gente mexe muito com materiais, por exemplo, placas, parafusos, etc., que são mais custosos. Você tem o preço do procedimento em si, do honorário médico, você tem os custos hospitalares e tem mais esse custo extra que são os materiais, os implantes, etc. Então, quando você começa a fazer matemática, a coisa sai realmente mais cara. Então, para você fazer exclusivamente o particular, fica um pouco difícil, porque realmente a população às vezes tem uma certa dificuldade, porque esses materiais, de maneira geral, eles são realmente custosos, são mais caros. Sim. Então, o plano de saúde acaba acomodando essa dificuldade e facilitando para a gente conseguir operar os pacientes. Entendi. Então, sempre foi uma coisa necessária fazer pacientes com planos. Entendi. E aí eu vou te fazer uma pergunta totalmente fora do script. Hoje, com o que você sabe, imagina que você poderia voltar 13 anos atrás, tá? Com a mesma cabeça, Sim. Com o mesmo conhecimento. O que você faria diferente? Imagina se chegou em Mossoró, você sabe tudo que você sabe hoje de conhecimento. A lei do mercado, incluído o CVM. O que você faria diferente? CVM. Eu vou te dizer que eu, de imediato, começaria a fazer o particular. Talvez, eventualmente, um plano ou outro que pagasse melhor ou que tivesse mais próximo, mas de imediato, como é que eu digo assim, eu colocaria em prática tudo aquilo que eu aprendi no CVM. Só me faria ter mais sucesso, você entendeu? Eu colocaria todos os pilares em prática, a clínica que encanta, poxa, esse é fundamental. Mas mudaria muito a questão da consulta, que é uma coisa que você bate, os passos da consulta. Realmente poder fazer um pai, isso é uma coisa que me iluminou muito de forma recente. Conseguir fazer realmente, a gente perceber que o paciente tem realmente uma melhora e que você consegue influenciar ele na vida dele, não só com uma cirurgia, e sim com o resultado que ele vai ter de maneira geral. Então eu teria implantado os passos, os pilares da CVM muito antes na minha vida, mas bem antes. E aí, antes de mesmo, forma paralela, né? Você
teria o plano, teria um plantão ali para manter sua vida, mas construiria desde o começo o seu ativo, né? Que o seu maior ativo, como a gente fala, né? É o seu nome, é o seu consultório particular. É uma coisa que a gente tem que zelar. Pessoal, tem muita gente que está acostumado com cidade grande, com muitos profissionais, mas aqui a gente está na cidade, Mossoró tem 300 mil hoje, então é uma cidade que, apesar de ter um certo número, ainda se comporta muito como cidade pequena. Então, se você não tem um bom nome, a pessoa acaba falando mal de você. Isso não sobrevive no tempo, né? Então, você tem que estar sempre fazendo a coisa certa, você tem que ser muito honesto, não pode nem chegar perto de entrar em confusão, você tem que estar sempre mais tranquilo, e isso é importante numa cidade desse tamanho. Eu acho que tem muita gente que assiste a gente eventualmente que consegue perceber essa mesma dificuldade. Mas o CVM teria me facilitado muito mais se eu tivesse chegado mais cedo com ele. Show. Só voltando um pouquinho na questão do plano, uma outra coisa também que é importante dizer, inclusive para alguém que tiver ao vivo aí, que estiver chegando agora, que esteja conhecendo a gente agora, ou quem for ouvir isso depois, uma saída, né, que a gente tem recomendado muito, inclusive para resolver essa questão aí do plano, né, para você sair da dependência do plano, mesmo sendo cirurgião, é você trabalhar com reembolso. Pelo menos o reembolso é uma ótima saída para você fazer a transição, por exemplo. E você não... Porque o grande lance do plano é o seguinte, na nossa opinião, né, Alan, que a gente se submete demais, cara. A gente fica muito refém. Imagina, você tem 80%, 90% da sua renda, que mantém a sua família, que mantém sua empresa, que mantém seus negócios. Se um belo dia, por conta de uma pandemia dessa, por exemplo, ou por conta de dar uma doida na cabeça no presidente lá, do dono do plano, e ele disser, olha, o honorário da ortopedia, a gente não vai mais cobrir placa, a gente não vai mais cobrir prótese e órtese. E aí, como é que fica o especialista? Como é que fica você, que se dedicou sua vida inteira para trabalhar, como a gente fala, né, para construir a mansão no terreno alugado? Então, a gente não é de nenhuma forma irresponsável para dizer, olha, larga o plano, vai só para particular que vai dar certo. A gente não fala isso. O que a gente fala é que faz um planejamento, busca alternativas para você sair da dependência, cara. Porque nenhum tipo de dependência ela é saudável, nenhuma. Então, exatamente, o reembolso é uma ótima alternativa. O reembolso, eu estou planejando ele. Eu lembro que quando eu comecei o CVM, a gente começa a assistir as suas lives e começa a se envolver mais, você percebe que o CVM você tem que adaptar para a sua realidade. Cada um tem a sua realidade. Então eu optei por fazer uma coisa mais gradual. A gente faz uma coisa que vocês falam bem no começo do curso, para você fazer um levantamento de quanto vale a tua hora de trabalho. Quando você trabalha particular, quanto você recebe, divide pelo número de horas, você vai ter uma média da tua hora particular. A mesma coisa do plano, a mesma coisa do plantão que você faz eventualmente, ou etc. Uma coisa que eu tenho é que a minha hora cirúrgica ainda compensa muito, mesmo sendo pelo plano de saúde. Então, o particular é excelente, mas a minha cirurgia pelo plano de saúde também me traz um bom valor de hora trabalhada. A passagem do recebimento do plano sozinho para o reembolso é uma coisa que vai acontecer daqui a algum tempo, né? Mas eu estou primeiro realmente consolidando e solidificando todos os passos que a gente está fazendo no consultório, a questão da clínica que encanta, então foi todos os passos, a contratação da secretária, que você já sabe da história, depois a gente conversa um pouquinho, desde a máquina de café, de aonde foi colocada essa máquina, a mesma coisa que o Arthur comenta nos áudios dele, eu copiei e funcionou bastante. A questão do pré-consulta com vídeos, mandando o paciente, lembrando que ele tem um compromisso no dia seguinte, né, para vir no coisa, para não faltar, o pós-consulta, então tudo isso eu já consegui executar, estudei bastante, adaptei para minha realidade, estruturei, fiz os POPs e agora já estou em fase de execução e começando a perceber o retorno disso, que é uma coisa muito interessante. Né? Show. Não, e aí, só reforçando o que você falou, é isso mesmo, cada um, a gente entrega as ferramentas e cada um vai fazer no seu tempo, de acordo com a sua personalidade, com seus valores. Então, por exemplo, tem gente que tem mais dificuldade com vídeo, então vai no seu tempo. Tem gente que tem dificuldade com a questão da venda, vai no seu tempo. Mas o grande lance não fica parado, porque funcionar, funciona. Agora, cada um vai ali fazer no seu tempo. E aí eu queria te perguntar, quando você viu lá a primeira vez, você falou que estava buscando, você viu, cara, se eu não fizer nada, mesmo com a minha formação, mesmo com a minha experiência, mesmo com o meu nome, a galera que está chegando aí pode, enfim, tomar meu mercado.
Você viu que já estava alguma coisa acontecendo, alguma influência no consultório, você viu, não, eu preciso dar um upgrade, né? E aí você viu lá algum vídeo nosso na internet, eu imagino. Como é que Foi foi? assim, Sidney. É uma coisa interessante, porque assim, quando teve esse aumento do número de ortopedistas e a demanda, o número de profissionais aumentou muito e o mercado ficou o mesmo, a gente percebe que quem está chegando também está chegando com boa formação, é uma coisa que começa a influenciar diretamente no que você faz, né? Eu tava realmente com medo, eu estava um pouco perdido, eu não conseguia enxergar uma solução palpável. Para você ter ideia, não foi só uma vez não, eu pensei em abandonar a medicina, eu fiz viagem para os Estados Unidos para avaliar a questão de investimento lá, eu quase investi antes da pandemia, eu deu um probleminha e logo depois da pandemia o dólar aumentou, a gente decidiu dar uma pausa e acabei não fazendo investimento lá. E nesse meio termo eu conheci o CVM. Eu estava rodando o dedo e procurando alguma coisa em termos de marketing e apareceu um videozinho no tela de vocês falando alguma coisa a respeito que me levou para uma live de vocês. Estava começando, ou estava no meio já de uma maratona de lives e exatamente era aquela live que falava de captação assertiva. Então foi uma coisa que eu falei assim, opa, deixa eu dar uma olhada nisso aqui e acabou me chamando muita atenção. E daí de lá eu acabei indo para o Instagram e para o YouTube e tem aquele monte de conteúdo lá e eu comecei a dar uma olhada, eu assistia as outras lives que estavam à disposição e a parte da maratona mesmo, né? Então foi uma coisa que meio que encaixou. Aí eu falei assim, não, realmente é mais ou menos isso que eu preciso dar uma olhada nisso. A princípio o que me chamou mais era a questão do marketing mesmo. Mas quando eu fui ver as lives e o Insta e o YouTube, aí eu entendi que eu precisava de mais, que o negócio era mais embaixo. E quando eu comecei a fazer o curso, aí que eu fiquei assoberbado, né? Porque é uma coisa que impressiona com a quantidade de informação e a percepção que eu não tinha e hoje eu tenho. Uma coisa que eu comentei com a minha esposa esses dias, né? Quem está saindo da faculdade agora, da residência agora, são pessoas completamente antenadas em marketing, em YouTube, Instagram, Facebook, etc. E quem já está eu tenho 45 anos, então quem já está um pouquinho, já passou um pouquinho, a gente não teve isso na formação. Então não faz parte do nosso dia a dia. Então quando você vê, apesar de você ter mais experiência, às vezes tem até mais formação, chega uma pessoa com menos experiência, menos formação, mas está captando mais pacientes porque está fazendo a coisa certa, ou no consultório, ou na clínica, ou mesmo no marketing, e você ficou para trás. Para mim, está valendo cada centavo e eu não tenho nem dúvida. Se tivesse que pagar de novo, eu pagava de novo, sabe? Show. Não é brincadeira, não. E aí eu queria te perguntar, tiveste algum receio, cara? Tipo assim, quando você viu, disse, rapaz, será esses dois garotos aí? Exatamente, esses dois malucos falando de... Dois malucos falando de atendimento particular no meio da pandemia, eu falei assim, esse cara só pode estar maluco, né? Mas aí acaba vendo a live, depois você vai atrás, eu fui ver o que era e realmente me impressionou muito e eu estou muito grato, na verdade. Acabou então, mas como é que dando... você lidou com... Tem muita gente que nesse momento tá com essa pulga atrás da orelha, né? Cara, será que vale? Será que esses garotos realmente eles entregam o que eles estão prometendo? Será que esse curso vale o investimento? Então tem um monte de perguntas que inconscientemente a gente faz, né? Eu já passei por isso, que eu já fiz uns 5 cursos. Na verdade, eu fiquei assim no primeiro só, porque depois que eu fiz o primeiro, para mim ficou muito claro o poder, né, que tem um conhecimento de forma estruturado, por alguém que realmente tem know-how, né? Que passou por aquilo, que tem ferramenta prática. Eu vou te falar que é fácil a resposta. É claro que vale a pena. Vale muito a pena o CVM. Isso não é propaganda, não. É só recomendação mesmo, que para mim está sendo fantástico. A pessoa que está pensando em comprar, ela tem que entender primeiro que como tudo na vida vai ser um ensino, vai ser um aprendizado. Ela vai ter que se dedicar, ela vai ter que estudar. E não é pouco, não. É estudar bastante. Tem bastante informação estruturada lá, como você falou, para a gente aceitar novas realidades, aprender novas teorias, novas técnicas, principalmente na questão da consulta. Para mim foi muito importante, porque eu era um daqueles caras que abaixavam aquela média dos 23 segundos. Mas ele está falando foi muito legal. A gente cita um estudo que evidenciou que os médicos, de uma forma geral, no estudo, não vou lembrar do N do estudo, mas que mostrou que a gente interrompe os pacientes nos primeiros 23 segundos.
E a gente faz isso de forma inconsciente, porque foi isso que a gente aprendeu na faculdade, que a gente aprendeu de orelhada muitas vezes. E ortopedista atendendo no SUS, fazendo 80 pacientes num plantão e tem mais 10 gestos para fazer e mais 2 vão para botar no lugar, você acaba ficando com essa prática errada, vou dizer assim, de fazer esse tipo dessa forma. E de novo, só reforçar isso, porque acho que é importante. Muitas vezes quando a gente fala isso, se o colega tiver, principalmente o colega que está na linha de frente agora, ele pode pensar assim, pô, mas é porque ele não sabe, ele nunca passou por o que eu passei. Não, a gente passou, a gente está falando exatamente porque passou e a gente está falando mais, a gente está falando com empatia. A gente está falando que, cara, você não precisa se submeter a isso. Você caiu numa armadilha. Porque Exato. a armadilha é venha salvar o mundo, o SUS vai te ajudar a salvar o mundo. Ou então, venha para o plano, que no plano você vai atender e você vai ganhar bem e nunca vai faltar paciente. Só que a grande armadilha é que a gente se submete a atender muitas pessoas, a gente perde o controle da nossa agenda, cara. E quando você perde o controle, você se submeteu. Uma coisa é você, por exemplo, que nem você falou, e outra coisa, existem planos e planos. Existem os planos, tem uns planos aí, pelo amor de Deus, cara, que né, isso é plano, não é de Deus não, esses planos. Paga 30, que a pessoa paga R$19,90 de mensalidade e o médico recebe, enfim, R$30. Mas existem planos bons também, né? Então, a questão é, o plano que você está atendendo te dá, por exemplo, eu imagino, Alan, que hoje, quando você fala, cara, para mim está valendo a pena, com a mentalidade que você tem hoje, é porque você consegue operar seu paciente sem precisar tá expondo o paciente, nem tá se expondo, né? Você consegue dar o seu melhor, mesmo que seja por plano. É diferente. Quando a gente fala assim, cara, não submete ao tipo a atender por plano, é naquele tipo de atendimento onde você está expondo o paciente e você está se expondo. Como é que você está expondo o paciente? Quando você atende 80, 90, 60 pacientes por dia, que é o comum, mas não é normal, como eu já atendi também, você em algum momento vai comer bola. Em algum momento você vai deixar passar alguma coisa. E aí, numa dessa, tá cheio de advogado aí querendo só um deslizezinho nosso para poder judicializar. Isso é uma coisa que na perícia a gente vê muito. O maior número de processos contra médicos derivam do atendimento do SUS. No particular, mesmo no plano de saúde, você tem um tempo para parar, conversar, examinar de forma adequada, pedir o exame e você, provavelmente, esse paciente vai fazer esse exame. No SUS, você tem a dinâmica é completamente diferente. Você vai trabalhar mais rápido, infelizmente. Não deveria fazer, mas às vezes não examina o que deveria examinar e pode ter complicações. O paciente, e para o paciente é ruim também porque ele não vai ter resultado. O paciente, você expõe o paciente, você se expõe do ponto de vista jurídico. Então, é uma armadilha. Agora, o que a gente está falando aqui é para você largar hoje? Não, mas começa a fazer um plano. Começa a buscar aquilo que você precisa saber para poder ter esse plano em mãos, né? E vai e faz esse planejamento. E aí, daqui a pouco, você consegue, como a Cecília, que está aí na live, né? Que é colega de turma do Alan, recentemente fez, como eu fiz também, com responsabilidade. A gente está falando aqui de coisa séria, a gente está falando... Todo médico e toda médica é mãe e é pai de família, né? Tem responsabilidades a cumprir. A questão é que se você realmente tiver munido de um método estruturado e você colocar aquilo em prática, que é o grande conteúdo dessa aula aqui, funciona. E aí é onde eu quero explorar mais isso, Alan. Cara, eu lembro da primeira live que a gente fez com a turma de vocês e me chamou muita atenção a tua fala. Tu falaste assim, primeira coisa, parabéns pelo curso. E aí a segunda fala que você falou foi, eu nunca estudei e trabalhei tanto. Eu nunca trabalhei tanto no consultório, mas fora dele. Porque você tem que estudar. Pelo menos eu estudo escutando, vendo o vídeo, escrevendo. Aí quando acaba o vídeo eu paro. Às vezes eu volto, reescuto, compreendo. Eu trago aquilo para minha realidade, faço anotações de acordo com a minha realidade. Aí eu vou estruturar isso. E daí vão sair POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrão. Vai sair os detalhes todos que são necessários de incorporar na clínica, no comportamento da secretária, como ela vai atender, se realmente pensando nos detalhes, qual vai ser a entrega que eu vou oferecer para o paciente, tudo para fazer uma percepção de valor nesse paciente aumentar. Isso é importante. Tem a parte realmente que para mim é a mais difícil por ser ortopedista, né? É uma aventura isso, porque fazer a consulta que converte, fazer os 4 passos, escutar o paciente. Essa consulta minha era 2 minutos mais ou menos, agora eu estou praticando bastante. Você tem que não só estudar e estruturar, mas tem que praticar também, né? Você tem que botar em prática. Fazer a consulta, a gente percebe que o paciente tem uma satisfação muito
muito maior quando ele conversa com você e percebe que você está dando atenção para ele. Você cria um vínculo de amizade, de entrega com o paciente muito maior. Os pacientes acabam ficando, vamos dizer assim, mais receptivos para o que você tem que falar, né? E realmente eu acho que o objetivo todo é esse. A gente lembra que tudo isso vai servir para que você consiga oferecer mais para o teu paciente, para que o teu tratamento tenha mais entrada na cabeça do paciente, ele vá seguir mais o que você fala, que ele vá se predispor à tua recomendação, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Você vai ter que trabalhar tudo isso dentro da ética, dentro da integridade, né? Mas para que você consiga vender o teu tratamento ao paciente, para que ele consiga realmente ter um resultado adequado com aquele paciente. Inclusive fazer a parte dele, porque de nada adianta, por exemplo, beleza, ele fechou o tratamento contigo, foi lá, você operou, e aí só que depois tem um pós, né, cara? Que você vai orientar uma série de coisas, tem uma série de... Muitas vezes, o que é a frase de Hipócrates, né? Inclusive foi uma das frases que mais viralizou no nosso conteúdo aqui. Antes de propor o tratamento ao paciente, você tem que perguntar dele se ele está disposto a abrir mão daquilo que fez ele adoecer. Então, é uma das coisas que a gente bate muito nos 4 passos da consulta, na consulta que converte, é isso. É empoderar o paciente. E aí, a gente fez uma live, não sei se você viu a live que a gente fez com o Dr. Fernando, ele falando dessa relação que a gente estabelece de olhar para o paciente como uma criança. Vem aqui que eu vou cuidar de você, que eu vou ser responsável por tudo, nananã. E aí o doutor Fernando falando que esse tipo de relação, ele gera um monte de problema, cara. Inclusive do paciente não seguir recomendação, depois dele não melhorar e depois culpar o médico e explodir esse monte de processo contra o médico. Do paciente achar caro o tratamento, porque... Enfim, ou então do médico ter dificuldade de cobrar. Então, cara, quando você empodera o paciente, e a gente ensina isso, é outro nível de relacionamento. É você dizer assim, eu vou te ajudar, a minha parte é essa, e a sua parte é essa. E até num tratamento cirúrgico, eu imagino, e eu quero te ouvir, existe a parte do paciente que ele precisa fazer, né? É claro que tem. Um bom resultado numa cirurgia vai depender diretamente do esforço do paciente. Se eu opero, por exemplo, a perna ou o joelho dele e falo para ele não pisar, se ele pisar, ele vai ter algum problema. Ou então, se eu falo pise e ele não pisa, a mesma coisa acontece. Muitas vezes você fala assim, olha, você tem que fazer a fisioterapia, vou passar aqui uma carta, chega lá, pede para tua fisio me ligar. Isso não acontece, 1 semana, 2 depois você não escuta mais do paciente e aí você tem que ligar correndo atrás, percebe que já houve atrofia, hipotrofia, começa a fibrose, começa uma dificuldade, perde mobilidade, vira uma desgraça. É importante que ele te escute. Eu vejo muito no consultório também, às vezes não é nem cirurgia, mas é na parte clínica mesmo. Por exemplo, um paciente tem uma tendinite de ombro, de cotovelo, você tem que trabalhar na cabeça dele, tem que arrumar a ergonomia do posto de trabalho, tem que falar, olha, você não pode, tem que arrumar teu teclado, teu computador tem que ficar mais para frente, mais para trás, você tem que dar pausa, tem que ter intervalo, tem que fazer isso, faça alongamento, é difícil. E aí, se tu faz uma consulta de 5 minutos, cara, onde tu não fala os porquês, onde tu não tem uma comunicação mais persuasiva, onde você não criou vínculo, onde você... Qual é a chance dessa pessoa te seguir, né? Dela seguir aquelas orientações? Que não é fácil, vamos ser honestos aqui, vamos ser sinceros. Eu fui no ortopedista recente, inclusive é um colega, é um amigo, na verdade. Não consigo, cara, é difícil, sabe? Então, para que eu realmente mude um comportamento que eu já tenho há anos, há décadas, é ingenuidade nossa achar que numa consulta de 10 minutos a gente vai conseguir. Nem de 1 hora a gente consegue, nem de 1h30. É por isso que a gente recomenda que você esteja próximo desse paciente, que você mantenha um relacionamento com ele. Mas eu queria te perguntar, tem alguma história que tu... Vou fazer algumas perguntas desse tipo, tá? Te prepara aí. Tá. Tem alguma história que te marcou depois que você começou a colocar isso em prática? No consultório, que enquanto você pensa aí, eu vou dar o exemplo de um outro colega que falou assim para mim, ele mandou um áudio, ortopedista também, ele falou, deixa eu te falar uma coisa, eu vi as aulas dos passos da consulta e essa semana comecei a botar em prática. E eu nunca fui elogiado, cara, pelo meu atendimento, ortopedista. E eu recebi um monte de elogio essa semana. Para mim, Sidney, isso é uma das minhas recompensas, entendeu? É claro que o CVM é uma empresa, é um negócio, mas isso é uma das coisas que me alimenta assim, a alma, sabe? Porque um dos meus propósitos é ajudar a melhorar o atendimento médico, cara. Porque eu passei a minha vida inteira
como paciente sendo mal atendido. Enfim, é uma das coisas que eu estudo, né? E eu descobri que, cara, não é culpa do médico. Claro que o médico tem uma responsabilidade, mas a culpa não é dele. Até o momento em que, óbvio que tem pessoas, mas a maioria não trata mal as pessoas porque quer. A maioria tá ali repetindo padrões, cara. A gente fica repetindo padrões, então, e a gente acha que tá fazendo certo. A nossa consciência às vezes está até tranquila. Agora, depois que... E aí, qual é a minha missão? Eu preciso mostrar isso para o maior número de médicos possível, para pelo menos dar essa visão para eles. E a partir do momento que ele tem a visão, se ele faz ou se ele não faz, aí aí sim, aí a gente vai fazer um filtro. Mas, Alan, a gente tem recebido feedbacks, cara, maravilhosos, não só de alunos, mas de tanta gente que a gente tem ajudado. E isso pra gente alimenta a nossa pra mim, alimenta a minha alma, sabe? Então, deu tempo aí de lembrar de alguma história? Deu, só para aproveitar e deixar tua alma de mais barriga cheia ainda. Eu tenho recebido vários tipos de elogios, e uma coisa interessante que eu tô gostando é que eu recebo elogios de todos os passos do CVM. Eu tenho um cheirinho de tangerina no consultório, que eu botei lá um odorizador, e os pacientes eles adoram esse cheirinho. Eu recebo muito elogio da secretária. O doutor, nunca fui tratado assim, porque a secretária ela começa a fazer algumas perguntas também que não são muito tradicionais, então despertam atenção no paciente. Eu, como ortopedista, eu meço pressão, eu faço oximetria, eu faço pulso e temperatura no paciente antes de entrar na consulta. A secretária faz, na verdade. É um diferencial. Então, aí você faz a consulta e o pessoal fala assim, mas doutor, nunca me perguntaram sobre como é que é para sentar no banheiro, se dói minha coluna para sentar na privada, se não dói para sentar na privada. Às vezes o paciente ele vem com certos tipos de dores que eu consigo explorar muito mais isso na consulta, consigo direcionar essa consulta para uma coisa muito mais tranquila e agradável, uma conversa que ela me conta muito mais. E tá ótimo. Aquele videozinho acho que foi sugestão, inclusive, de uma das alunas aqui do grupo do CVM. Eu botei em prática também. Eu tive muito retorno disso. Que legal, eu não sabia. Foi legal porque foi uma coisa diferente. Eu vim só porque eu nem ia vir e eu acabei vindo porque eu recebi esse vídeo. É bacana. Gatilho mental do comprometimento, do compromisso. Isso. E uma coisa que está tendo também é que a minha secretária ela faz o pós-consulta, então ela liga para saber como é que o paciente está, se ele conseguiu agendar a fisioterapia dele. O senhor já começou a fisioterapia? Ou você conseguiu agendar, conseguiu fazer uma ressonância, por exemplo? Não, eu fiz ontem, estou esperando o laudo. Então vamos agendar para a semana que vem. Ela consegue trabalhar o agendamento, trabalhar o retorno. E isso os pacientes estão elogiando, né? E se eles estão elogiando, eu te elogio, né? Eu te agradeço, porque isso veio desse comprometimento. E isso a gente está falando de... E aí eu volto para o tema da aula. A gente está falando de 3 meses, mais ou menos. Vocês entraram em abril, maio, junho, maio, né? Julho, agosto, 4 meses. Muito mesmo. E assim, e aí eu quero fazer a pergunta cerne dessa live aqui. Você me chamou a atenção desde o início, cara. Por quê? Parece que o teu planejamento, e aí depois você me diz se foi isso mesmo ou não, mas parece que o teu planejamento era, numa semana tu assistia um módulo, aí no máximo 2 semanas depois tu já estava executando, cara. Porque a gente conversou sobre secretária, né, e eu te dei uns feedbacks, quando foi 2 semanas depois tu estava colocando no grupo, pessoal, já recebi, já estou fazendo a seleção da secretária. Depois veio a questão do marketing, se eu não me engano, foi essa sequência, né? Você começou pela clínica, depois para o marketing. E uma das lives falou, cara, esse módulo de consulta, já vi ele tantas vezes e estou implementando. E aí depois, em seguida, veio também um feedback seu. Gente, fiz aqui, tenho aqui meu primeiro paciente de acompanhamento. Então, assim, me chamou muita atenção assim, o teu poder de execução. E aí eu queria que você me dissesse de onde... a que você atribui isso, é a primeira coisa, e o quanto que isso, enfim, se é uma característica tua, ou se tu aprendeu isso, como é que é essa questão? Eu acho que, eu nem sei de onde que vem, para ser bem sincero. Eu sei que se eu acho uma coisa que pode me trazer um benefício para mim, e principalmente para meus pacientes, por que não? Eu percebi a importância da secretária, pedi a tua ajuda para ver como é que eu desenvolvi a contratação, e você falou, faz um vídeo. Aí eu fiz um vídeo que pedia que a secretária fizesse um vídeo de até 2 minutos e mandasse o currículo dela. E eu circulei isso, foram 25 dias. Eu recebi 170 e-mails. 106 vieram com vídeos, desses 106 a gente baixou para 20, e desses 20 eu chamei 5 para entrevista. Realmente das 5, 3 eram maravilhosas, eu quase que tive que tirar a moedinha, porque foi muito boa. Sempre que eu te mandei, como é que eu decido isso? Aí se atrasou um pouquinho, eu já tinha contratado e não me arrependo, tá ótimo isso.
Os POPs, à medida que o menino ia falando, eu ia fazendo, eu parava, dava pausa, fazia o meu, fazia, planejava. E quando a secretária entrou, ela já entrou com o POP. Então foi uma coisa que facilitou muito. O POP é os procedimentos operacionais. O que faz É quando abre o consultório, como é que trata a isso. paciente, quando fecha o consultório, onde é que põe a chave, onde é que põe o lençol, troca isso, lava isso, limpa isso, faz aquilo. Então o consultório está sempre organizado, os pacientes estão sempre sendo bem recebidos, sempre tem o pré-consulta, o pós-consulta, ela sabe como receber, ela sabe qual o desconto que ela pode dar, ela sabe que tem que dar desconto quando é familiar, ela já está bem organizadinha nisso. Eu fiz uma troca porque eu atendia muito com agenda aberta, né, ordem de chegada, quem chegava era atendido. E eu troquei isso por agenda mesmo, horário marcado. Eu já tinha feito isso no passado e quase afundei meu consultório. Eu tinha feito de forma desorganizada. E essa vez eu abri agora, dia 1º de agosto, dessa forma. Essa semana que encerrou ontem, eu consegui trabalhar com a agenda fechada. Fechei a agenda, 100%. E semana que vem já está uns 75% fechado. Em muito pouco tempo eu tive esse resultado, né? E isso eu tô realmente muito... eu tô impressionado com esse negócio. Eu já consegui fazer os... E eu fico impressionado porque, preciso te interromper para dizer isso. O que impressiona a gente é exatamente isso. Você não fica discutindo com o método, sabe? Você não fica, mas será... Não sei, sabe? Não, tu foi lá, viu a aula, quando tinha dúvida perguntava, aí volta para aquela primeira coisa que eu falei. Por isso que eu quis falar aquilo. Mentalidade de aprendiz, sabe? Teu ego, nenhum momento eu vi teu ego, enfim, nenhum momento vi sabe, nada de vaidade, de orgulho da tua parte. Pelo contrário, tu tava ali sempre, eu posso perguntar, gente, e se eu fizer... Cara, e executava, sabe? Eu sou muito assim, eu tinha percebido o problema já no ano passado e estava sem achar uma solução. E quando você me apresentou isso da forma estruturada como é apresentada, eu sou um cara muito, eu sempre indago o porquê das coisas, mas eu não precisava indagar. O troço vem mastigado de uma forma que você fala assim, putz, o que eu vou perguntar aqui? O cara tá me dando dado, tá me dizendo como fazer, tá me dizendo a forma certa, tá me dando sugestão. Se eu tenho alguma dúvida, eu vou no grupo, pergunto, em 3 minutos eles respondem. Eu não tenho que ficar discutindo. Eu vou implantar. Se der certo, deu certo. Se não der certo, eu vou trocar para até dar certo. Então, eu fui fazendo, já consegui trabalhar essa semana com a agenda lotada, já surgiram cirurgias provenientes das lives, dos vídeos. Eu já vendi, consegui fazer a venda para os pacientes de tratamentos de formas diferentes de se abordar, de fazer o acompanhamento, a avaliação, a programação. Tenho recebido elogios, não só dos pacientes, de colegas que estão percebendo alguma coisa que está diferente. Então eu estou achando fantástico, eu não tenho nada a reclamar, pelo contrário, eu tenho a lhe agradecer publicamente porque está dando muito certo. Pô, fico feliz, de verdade. Vamos falar um pouquinho sobre esses... A gente já falou, acho que... A gente fala só para o pessoal entender, para quem está chegando agora, que não acompanhou, que não viu as aulas, quem participou do curso de marketing, quem não participou do curso de marketing também. O que acontece? O CVM, a gente fala basicamente 4 pilares, né? A gente ensina a como captar pacientes, na verdade, não captar, mas atrair os pacientes, né, com marketing. A gente ensina como organizar a clínica, a questão da secretária, ambiente, processos, né, essa questão dos POPs que o Alan está falando, procedimentos operacionais padrão, que é basicamente um manual de instruções. O que acontece? Muita gente, eu não sei se já passou por isso, Alan, muita gente contrata a secretária e aí, cara, faz todo um esforço para treinar ela. Paga curso, enfim, faz todo o investimento na secretaria. E precisa ser feito mesmo. A gente precisa investir em pessoas. Só que o que acontece? Aí, aquela pessoa, ela recebe uma proposta melhor de emprego e ela vai embora. E aí, o que acontece? Você vai ter que começar do zero. Quando você tem um manual de instruções, que são esses procedimentos operacionais padrão, cara, se a tua secretária, daqui a 2 semanas, voar aí, tiver sei lá, for casar, ou então o marido for para outro lugar, ou ela tiver uma proposta nova de emprego, tu já tem toda uma lista ali de espera, tu já tem um manual de instruções, que a pessoa vai chegar e já vai estar pronto ali, inclusive já até melhorado, né, porque você deve estar dando feedback, que é uma das coisas que a gente recomenda também. Então, e aí depois que você organiza isso, a gente fala que o ápice da experiência do paciente no consultório particular é na consulta. Então você cria ali um marketing diferente, depois a sua secretária continua encantando, no seu ambiente também, o cheirinho de tangerina, o banheiro, né, ali, um banheiro impecável. Chega lá na consulta, é só para você chutar a bola pro gol, meu amigo. É só você chutar pro gol. E aí depois disso o paciente, meu Deus, que coisa acima da média, que coisa diferente. Minha nossa, onde que esse doutor estava que eu não ouvi falar dele? E aí quando ela menos espera, chega uma mensagenzinha,
com vídeo, com orientação. E aí ela, meu Deus do céu. E aí, isso a gente chama de círculo virtuoso, né? A gente gerar valor de uma forma tão grande para o paciente que ele paga um valor justo pelo atendimento médico e ainda sai indicando, fica fidelizado. Aonde que um paciente que passa por você, que termina o seu tratamento, vai, por exemplo, se tiver um familiar dele, ele vai indicar para outra pessoa? Não, cara, vai indicar para ti. Você vai se tornar o que vocês falam no curso da família de Mossoró, cara. Se prepara. É o que vocês falam da entrega de 11 estrelas. Você entrega tanto valor ao paciente que ele vai perceber que realmente o valor é justo, ele está recebendo realmente pelo que ele pagou. O que nada é mais justo também, né? O paciente está pagando, você tem que cumprir teu papel. Mas você vai cumprir de uma forma tão valorosa que ele vai realmente se impressionar, se converter em seu fã e a partir daí vai divulgar teu nome aos quatro ventos e trazer mais pacientes. Já aconteceu, inclusive. Show de bola. E aí é o que a gente está fazendo aqui. A gente gerou tanto valor para ti, a gente convida para fazer uma live dessa e aí você fala, cara, é um prazer. A mesma coisa vai acontecer com os pacientes. Alan, no dia que você, por exemplo, se você quiser fazer daqui a 3 meses uma campanha de depoimentos, enfim, pessoal, criei um site novo, se vocês puderem ir lá e falar um pouquinho como é que foi para vocês o atendimento, cara, só precisa isso. Os pacientes vão lá e vão fazer. A Renata está perguntando, ajuda quem atende domiciliar? Sim, Renata, a gente tem, inclusive, alunos que trabalham com domiciliar, tem alunos que trabalham só com exames, enfim, ajuda, porque, de novo, o fundamento por trás é gerar valor na experiência do paciente. Então, se o paciente... Basicamente, o que a gente fez? Olha só que interessante. A gente pegou ferramentas de marketing, e aí dentro do marketing tem coisas que se você fosse comprar de forma separada, ia dar um valor maior do que o CVM custa. Mas depois tem gestão, então a gente ensina marketing, ensina gestão, que é um outro curso. Então, tem MBA de gestão aí, tem curso de gestão que é 10 mil reais. Inclusive, a gente vai fazer um agora, que chama Empresa Autogerenciável. Até recomendo, tá, Alan? Do Marcelo Germano. Ele ensina a gente a criar uma empresa que... A gente já faz um pouco disso, mas a ideia, como a gente falou, né, a gente está sempre melhorando. Então, gestão, aí depois comunicação médico-paciente. Comunicação médico-paciente, você... É para tudo. Eu imagino que o teu relacionamento com a tua esposa, você deve estar utilizando mais de empatia. Enfim, as ferramentas você consegue usar em qualquer tipo de relação. E aí depois, vendas, técnicas de vendas. A gente ensina de forma íntegra, de forma ética, sem precisar vender sua alma para o diabo. Não, é o que o Alan falou. Tem um paciente dele que precisa de uma prótese. Já foi lá, ele fez a indicação médica, sabe? Baseada em evidência, baseada... Enfim, e aí o paciente precisa daquilo. Só que o que a faculdade, a residência não ensina é a gente usar essas técnicas de venda para convencer o paciente a fazer aquilo que vai salvar a perna dele e a vida dele. Então é isso que a gente ensina. E aí depois disso tem a cereja do bolo, que é o pós-consulta. A gente ensina você a organizar um programa de acompanhamento intensivo, onde você coloca a sua equipe e você também à disposição desse paciente, criando um relacionamento, criando vínculo, né, gigantesco com ele. E isso serve também para quem é da cirurgia, para quem é da... Para o clínico nem se fala. Para o clínico é uma virada de chave. Porque o clínico ele só vende o tempo de hora trabalhado. Né? O clínico é basicamente obrigatório. A gente fala para os nossos alunos, se você é clínico, você tem que ter um programa de acompanhamento para poder ter uma nova unidade de negócio, né, uma nova fonte de renda. Então, é isso. Viu, pessoal? Então, funciona. Alan, o que mudou, cara, na tua rotina depois do CVM? Você já falou aí que a agenda está lotada, mas do ponto de vista... Você é um pouco indiscreto. Se não puder responder, dá um desguio aí e tá tudo certo. Do ponto de vista de faturamento, qualidade de vida, satisfação com a profissão... Sim, a primeira coisa é a motivação. É a motivação de sair de casa e ir pro consultório. Porque antigamente você fala assim, putz, que desânimo. Eu tô te falando, eu falei sério, eu cheguei para os Estados Unidos 2 vezes, fui uma vez pro Texas, uma vez para Colorado, para ver se eu achava outra solução na minha vida. E realmente quase fui. Você perceber que a tua agenda que estava, o teu volume de clientes que estava diminuindo, volta a encher a agenda, volta a ter lá, você começa a ter agradecimentos, você começa a perceber a volta de alguns procedimentos, você realmente, o faturamento começa a retornar, só que ele está retornando mais rápido e maior do que o esperado, mesmo pelo retorno
pela pandemia, sabe? Deveria voltar na forma, tá voltando acima. Isso é uma coisa muito boa. E o volume mesmo, você tem volume, você tem satisfação, você tem motivação, você tem dinheiro entrando, você tem tudo que te satisfaz. Eu sempre fui um cara que eu fui muito equilibrado e muito controlado no questão de tempo para a família. Então eu sempre fiz questão de ter tempo para a família. Então esse fator, eu sei que é importante e eu consegui manter. Eu não precisei sacrificar tempo da minha família para trabalho em outras formas. Mas eu só tenho a agradecer você. Repasse meu agradecimento também ao Arthur, porque, como diz alguns colegas nossos, vocês são demais, cara. Vocês são demais. São mesmo. Show, obrigado, cara. A gente fica muito feliz aí com a sua evolução. Parabéns, cara, parabéns por estar... Enfim, a gente fala o seguinte, o método, ele não é em si, vou entrar no CVM e vou ter resultado. Não, inclusive, teve alunos nossos que entraram e não tiveram o resultado que o Alan está tendo, que outros colegas estão tendo. Por isso que eu fiz questão de falar aqui sobre o poder da execução. De não ficar, sabe, de não achar que... Porque tem outro... Aí eu vou ser empático de novo com os colegas, tá, Alan? E até, se você quiser comentar sobre isso, fica à vontade. É porque eu tenho um problema com a formação, sabe, cara? Cara, são 25... Eu fiz as contas, cara. Eu passei 25 anos da minha vida estudando e eu não uso quase nada, cara, sabe? Não é ingrato, não. É pensando assim, poxa, e se eu tivesse aprendido o que eu sei hoje, 10 anos atrás, 20 anos atrás, sabe? Enfim, e aí na formação, a gente só é entupido de conhecimento. Estuda, tá aqui os livros, né? Tá aqui, ó. Fica até bonitinho na live, mas, cara, se me perguntar alguma coisa lá de anatomia, eu fui monitor de anatomia 2 anos, sabia de tudo, cara. Você sabe de anatomia porque é sua prática. Eu não. Eu sou professor de correlações anatomo-clínicas na faculdade aqui também. Tem mais essa que eu faço também. E eu imagino que sua aula, meu amigo, foi para outro nível. Eu tenho certeza disso, tenho certeza. A gente está na pandemia e aula online, né? Mas, graças a Deus, a forma de me comunicar também melhorou bastante. Até quando você monta a tua aula, você já começa a usar alguns gatilhos, você começa a exemplificar de forma diferente. Realmente, muda muito. Porque o que acontece? O que eu queria dizer é o seguinte, a gente aprende, é um volume de conhecimento muito grande e a gente aplica muito pouco. Não é à toa que o momento mais produtivo da nossa formação é internato, na graduação, e eu até defendo que a faculdade de medicina fosse um internatão de 5 anos, nem precisava ser 6, sabe? Viu a teoria de manhã, aplica à tarde, sabe? É isso. Então aí os alunos entram no CVM e acham que só é ver as aulas. Não é. Tem que estruturar e tem que aplicar imediatamente, sabe? Funcionou? Beleza. Não funcionou? Peraí, deixa eu ver por que não funcionou. Deixa eu pedir ajuda. E é isso. Deus te abençoe mais ainda, grandemente. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua generosidade. Eu que agradeço, igualmente. O tempo da live está acabando aqui. Eu vou deixar que você finalize a live falando o seguinte. Qual recado você daria para os colegas que estão aí em dúvida sobre o CVM? Se vale a pena ou não entrar? Primeiro, não tem dúvida. Vale a pena sim. Segundo, não acho que é fácil. Tem que estruturar, desculpa a palavra, mas tem que sentar a bunda e estudar mesmo. Você tem que estruturar, converter para a tua realidade e botar em prática. Só vai funcionar se botar em prática, beleza? Obrigado, irmão. Fica com Deus aí. Um abraço. Tchau, pessoal.